Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber, toda semana eu estou aqui com alguém legal, bacana, divertido, interessante, para falar sobre educação e tecnologia e educação e tudo que tem no meio. E hoje estou aqui com a professora Valdirene, que era a última pessoa, o último dos professores do PP Gente a sentar nessa cadeira. Tudo bom, prof? Olha só, até que enfim você veio aqui. Olá, boa tarde a todos e todas. Professor Rodrigo, muito obrigada. Sua última vez é uma alegria, um prazer enorme estar aqui participando com você e com todos, né, os ouvintes aqui deste programa. É divertido, você vai ver, é bacana. As pessoas gostam em geral. E assim, como que esse programa é feito? Porque você me perguntou umas 4 vezes e eu desviei todas as vezes. Sim. Todas. Porque eu acho que é interessante ter uma curiosidade natural, que é isso que move as pessoas. É a curiosidade. Isso, e ela está aqui muito presente. Muito presente. Exatamente. Porque tudo começa assim, ó. Você é uma professora, doutora, você orienta alunos de doutorado, pós-doutorado, mestrado, graduação, especialização e o escambau. Então, as pessoas, quando elas olham para você, elas veem uma pessoa lá em cima, né? Elas veem, uau, nossa, cara, eu nunca vou chegar lá. Como se você não tivesse passado por nenhum perrengue. Então, a primeira pergunta desse programa para todo mundo é a mesma. Então, tudo bem, você fez até o ensino médio como todo mundo. E daí? Como é que você saiu do ensino médio e chegou até aqui? A sua trajetória. Certo, agora estou entendendo. E deve ser por isso que eles estranham tanto quando nos encontram no mercado, nos outros lugares. Pois é, né? Vocês vão perceber, nossa, essa pessoa é humana também, Sim, ela faz as mesmas sim, coisas sim. cotidianas que a gente. É isso. Então, na verdade, a trajetória, acho que de todos, né, com as suas singularidades, elas vão ter inúmeros percalços, né, dificuldades, outras coisas muito interessantes. Então, já no ensino médio, antes de a gente passar, né, pós-ensino médio, o meu ensino médio já foi profissionalizante. Então, eu fiz o magistério. Você fez magistério. Fiz Aqui magistério. no colégio, como é que é o nome? No Instituto de Educação do Paraná. Isso. Você teve aula com uma professora chamada Vera Lúcia Freitas? Não, com a professora Vera, não. Eu fiz no final da década de 1980, o magistério. Então, mas era essa época? Era então, essa época. Mas era também uma época de muitas turmas. Sim, você pode ser. ter ideia, tinham turmas com a letra M, N. Então, de fato, a gente não, né, alguns professores não conseguiam pegar todas as turmas. Mas foi uma experiência assim, fantástica, interessantíssima. O Instituto de Educação do Paraná era muito legal, isso, uma referência na formação de professores. E o que é muito interessante é que, naquele momento, veja, eu fui fazer o magistério, tinha 14 anos. Sim. Então, naquele momento, a perspectiva era fazer o magistério, passar no concurso público, preferencialmente, e passar o resto da vida, né, atuando na docência nos anos iniciais e na educação infantil. Sim. Então, isso é uma coisa interessante que eu vejo hoje, que é muito diferente com os jovens, que já projetam, né, toda a perspectiva acadêmica no sentido mestrado, doutorado. Naquela época, isso não estava posto. Inclusive, ter uma graduação já era uma distinção imensa, isso, né? E, do ponto de vista legal, não era necessário para o exercício da docência. Isso. Nos anos iniciais. Isso vai acontecer lá depois da aprovação da LDB de 96. Então, eu fiz o magistério ali e até não era um desejo tanto individual, mas tinha um desejo coletivo, familiar, de que a graduação já viesse na sequência. Né? Já emenda ali, ó. Isso. E o magistério oportunizou muita experiência prática na docência. Então, de fato, você teve a oportunidade de saber se era aquilo realmente, se você conseguiria desenvolver aquele trabalho, se tinha alguma afinidade, né? Não que fosse o sonho, mas, né, se você tinha uma afinidade. Então, era isso mesmo que eu queria. E daí, automaticamente, eu fiz o vestibular na Universidade Federal do Paraná, sem muita expectativa. Fui aprovada no curso de pedagogia, daí fui fazer o curso de pedagogia, enquanto já lecionava, já atuava como professora concursada. Que legal! Da Prefeitura Municipal de Curitiba, onde eu atuei por um pouquinho mais de 30 anos. Então você começou a trabalhar antes de entrar na faculdade? Antes de você entrar entrou na faculdade. Junto comigo, mais ou menos, 93, 94.
Exatamente. Então, eu fiz vestibular em 93 para entrar em 94. Então, a gente é meio... Na verdade, eu entrei um pouco antes. Deixa eu fazer bem certinho aqui a minha conta. Eu entrei em 91 na faculdade. E aí comecei a atuar no mesmo ano. Então, fui aprovada no concurso público. Porque você não reprovou que nem eu, né? Não. Nesse sentido, a minha trajetória acadêmica foi um pouco mais regular, né? Sem muitos percalços. Então, em 91, eu passei no concurso público na Prefeitura de Curitiba, comecei a atuar na docência dos anos iniciais, na época primário, né? Primária, educação infantil, a pré-escola. E foi o ano que eu comecei a faculdade também. Então, eu fazia concomitantemente a faculdade, o início da faculdade, né, do curso de pedagogia, a docência na rede municipal, e à noite, ainda no Instituto de Educação, porque a gente não conseguia largar o Instituto, um curso que era chamado de um curso de adicional de pré-escola. É como se fosse um ano a mais, né? Quase que como se fosse uma especialização. Era um ano que era chamado de adicional mesmo. Tinha adicional para educação especial e adicional para pré-escola. Aí ficava mais um ano todo para aprender a lidar com as criancinhas. Isso, aprofundando aquilo que era necessário para você atuar na educação infantil. Especialmente porque a gente vivia um movimento que era um movimento assim de mudança com relação à educação infantil, né? A educação infantil, ela vinha muito com a marca do assistencialismo. Da tia, claro, né? Isso. E haviam lutas que, de fato, você tinha uma necessidade de o Estado estar participando, né, no atendimento a essa criança de 0 a 6 anos de idade, hoje é de 0 a 5, naquele período ainda 0 a 6 anos da educação infantil. Então, você tinha as creches que tinham muito esta marca do assistencialismo e as instituições privadas que vinham com uma marca mais pedagógica, da estimulação precoce, né, da ideia da pré-escolarização, né, que também é uma ideia equivocada, mas naquele período vocês tinham um movimento de dar uma identidade para essa educação infantil, que esse trabalho de 0 a 6 anos naquela época, ele tinha uma identidade por si só. Ele não era algo assim que preparava para o ensino fundamental, para a alfabetização. Há uma especificidade que é super importante no desenvolvimento, na aprendizagem desta criança. Então, esse adicional, ele vinha um pouco com essa tônica. Como é que você forma, né, esses novos professores que vão atuar na pré-escola, na educação infantil. Que tem que ter muito mais amor, né? Aquela coisa Valon de ser, assim, carinho. E, ao mesmo tempo, um conhecimento maior do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, como você falou, da importância das rotinas, dos ambientes, principalmente da intencionalidade, né, desse trabalho. Né? O brincar como, de fato, o elemento central desse trabalho, mas que não é o brincar pelo brincar, né? O brincar com o sentido do processo de desenvolvimento dessa criança. Então, esse adicional foi importante nesse sentido. E era um curso assim, que exigia muito. Mas daí você saía lá da reitoria, e ia a pé até o Instituto de Educação. Isso, a minha rotina era, acordava mais ou menos 5 horas da manhã, o pessoal que está nos ouvindo entender como é que foi essa rotina, porque quando você, hoje, também está assim, mas naquele momento, lá no início, bem no início da década de 90, 1991, a cidade de Curitiba era muito diferente do que é hoje. Então, aonde eu comecei a trabalhar, por exemplo, na região do Alto Boqueirão, não existia o terminal, que é o terminal do sítio cercado ali. Então, você não tinha ônibus, não tinha locomoção. Quem nos levava era um ônibus da própria prefeitura. Então, tinha que levantar muito cedo, ir até o terminal do Pinheirinho. Você tinha uma condução da própria prefeitura que levava os professores até as escolas mais distantes. Aí, trabalhávamos lá no período da manhã, das 8 ao meio-dia. Almoçava na escola, rapidinho, porque às 13h30 tinha que estar na reitoria. Então, você pegava o ônibus correndo. Que eram os 2 únicos cursos que tinham à tarde, História e Pedagogia. Isso. Que era para quem dava aula de manhã e de noite. Isso, que permitia um pouco isso, exatamente. Aí era uma correria, porque nós não podíamos entrar atrasados, né? Tinha muitos professores que não permitiam a entrada atrasada. Então, você tinha que, às vezes, reduzir o horário do almoço ou comer em trânsito para conseguir chegar Essa parte boa de ser jovem, né? Nada dói, você vai. Né? E depois que saía de lá, ia para o Instituto de Educação, nesse adicional, terminava
22h50. E não podíamos Aí também pegava sair o antes. ônibus. Pegava o ônibus para retornar para casa, até mais ou menos meia-noite e pouco, até chegar em E casa, o ônibus tomar era um diferente banho. também. Sabe, É. a minha irmã nasceu em 88. Então, em 1989, tem a filmagem, porque minha avó, não sei como ela conseguiu uma câmera de filmagem pro aniversário da minha irmã. E tava eu e meus amigos jogando vôlei na rua. Vôlei, assim, na rua. Na rua. Essa rua é a 7 de setembro. Em 1989. Isso. Sabe? Não tinha nada, que- assim. Tipo, de vez em quando vinha um carro, sei lá, carro... Aí o carro passava. 7 de setembro, que é uma das maiores ruas que tem na cidade hoje. E isso, você não está falando de 200 anos atrás, Não, né? falando de Você 40. não está falando Nem do chega, nem dá início 40. do século XX. Exatamente, né? Nós vivemos este momento de uma cidade, de um movimento completamente diferente do que nós temos hoje. A gente fala muito nessas mudanças da tecnologia e etc., mas quando você pensa em território, em deslocamento, como é que você organizava a vida, até nesse sentido, né, do estudo, do trabalho, era muito diferente há 40 anos atrás. Sim, há 50 totalmente anos diferente. atrás. Então, Ah. historicamente, não é quase Você lembra nada isso. o elevador da reitoria que você podia desativar o... Isso. Porque você apertava o botão para subir no andar, tipo, sei lá, no sexto. Ah, não era o sexto, você pá! E ele voltava, ele passava reto. Isso, e aí tinha todo um medo com esse elevador. Né? também. Por que será, né? Eu lembro que minha mãe uma Exatamente. vez entrou lá, eu não vou me lembrar o porquê, mas eu estava na faculdade, então era 94, 95, ela teve que ir lá para fazer alguma coisa. Na hora que ela entrou, ela meio que deu uma parada assim, do tipo, acho que eu não vou entrar aqui. Para eu entrar no elevador, eu levei uns 6 meses. Eu subia de rampa, Isso, eu também. de medo. Eu também me enganava, dizia, nossa, é o único exercício do dia, vamos Mas na verdade era só medo mesmo. Isso. E quando não estava atrasado, né? Quando estava atrasado, vamos de elevador. Aí Sim, é isso. sim. Mas e daí, Exatamente. continuando? Aí você voltava para o Isso. instituto, ia para casa. Isso, então era essa a rotina, uma loucura. Ia lendo no ônibus, então, quando voltava, principalmente quando saía do instituto, perto das 11 horas da noite, os ônibus estavam muito tranquilos. Aí dá pra ver. Os motoristas já conheciam, você Sim, tinha um sim. grupo que saía mais ou menos juntos, então dava para ler uma boa parte dos textos, então ia lendo, fazendo anotações, porque aí o tempo era curto, então todo o tempo que você tinha disponível, você precisava ler. O nível de exigência era significativo, se fazia muito registro escrito, muita apresentação oral, então você precisa ter segurança para apresentar, né, Sim. qualquer coisa. Então, minimamente, você tem que, mais do que ler, compreender alguns conceitos, estruturar. Então, era esse ritmo, né, a semana toda. Mas a parte boa é que a gente era jovem e aguentava esse ritmo, Isso. né? E com uma responsabilidade imensa, porque você estar atuando na docência. Naquele período, passei no concurso, ainda não tinha 18 anos, tinha 17 e pouco. Então, eu tive que esperar um pouquinho Para poder assumir. Então, aos 18 anos, assumi a vaga. Então, você pensar com 18 anos, você assumir a responsabilidade por alfabetizar, né, um grupo Por de cuidar das 35 crianças, crianças. E isso, né, para além dessa organização e desse cuidado, que é importante, imprescindível, você tinha toda uma responsabilidade no sentido de permitir que elas se apropriassem de algo que é muito importante para a E que é sociedade. muito difícil, né? Se você E que é imaginar muito difícil. um Isso. ser analfabeto, né? Uma criança, ela não sabe nada. Você ensinar isso é muito difícil. Eu não consigo nem imaginar como é que começa. Exatamente. E daí, cada um, a partir da sua história, das suas experiências, do contato anterior ao mundo da escrita, da relação, inclusive, afetiva, de como isso se construiu, ela vai precisar de movimentos pedagógicos diferenciados. Sim. Então, você conseguir articular isso num espaço com 30 crianças, e você na Gritando. frente, conduzindo Toda o a processo. energia do mundo. Isso, com muita energia. E o falar é muito importante. Isso, Né? é. E aí, como é que você coordena esta fala de 30 crianças? Então, isso também é um aprendizado. Mas eu digo para você que eles aprendem. Fiquei 30 anos nesses espaços, tá? Senão a gente também seria analfabeto. Então, Isso. em algum momento... Isso, e aprendem a coordenar esta fala, a ouvir o colega, mas é que isso não é natural. Às vezes eu ouço hoje assim, nossa, mas as
crianças não conseguem mais ouvir, ou só gritam, ou falam, e etc. Mas tudo isso depende dos processos, né, pelos quais pelas intervenções de adultos em espaços formais, como escola, menos formais, como a família, etc., das intervenções que são feitas. Claro. Né? E aí elas vão aprendendo, só que não todas da mesma forma, nem ao mesmo tempo. E por isso que a docência implica, para além da responsabilidade, um conhecimento muito grande. Um conhecimento E uma didático. paciência, né? Mas, isso, uma paciência. E, acima de tudo, quando você diz paciência, assim, você tem que gostar de gente. Parece meio absurdo ou parece meio óbvio, mas não o é. Né? Então, você, para estar nesses espaços, você tem que... Você falou um pouquinho antes de nós começarmos aqui, você está no espaço de trabalho que tem as suas, né, obrigações, etc., mas que, em alguma medida, tem que ser divertido. Isso, né? senão não vale você a pena. Você tem que gostar, ele tem que te trazer algum prazer nesse trabalho. Eu acho que, para ser docente, é isso. Tem um autor, o Georges Sneders, que eu acho fantástico, que ele usa um conceito que chama satisfação cultural. Tem um livro que chama Alegria na Escola. E esse conceito de satisfação cultural é isso. Qual é o sentido da escola? Claro. E aí, principalmente quando você pensa assim, que a mobilidade social já não está mais tão presente, ou ela não é tão definida pelos bancos escolares, a própria questão de remuneração, isso, Claro. estamos num momento distinto. Então, qual é o sentido da escola? Por que está lá, né? Isso. E aí ele vai trazer este elemento dessa satisfação cultural. Nós somos, o Galeano também falava assim, nós somos muitos possíveis. Nós Sim. somos múltiplos. Né? E aí você nem sabe quem você pode ser. E passar pelos bancos escolares, passar pela escola, te mostra outras pessoas que você pode ser. Né? Você vai ser múltiplo. E aí isso traz uma satisfação enorme, que é quando você consegue ler um livro e você se apaixona pelo personagem, você descobre outros sentimentos, outras formas de lidar com aquilo que a vida traz. Então, você vai te levando para um outro lugar e vai fazendo com que você se transforme, com que você seja outra pessoa. Então, acho que quem atua na educação, ele precisa ter esse gostar de estar com as pessoas, de ver esta mudança. Eu não acho que dá para ser professor quem não acredita que mudar é possível, porque o ato educativo é necessariamente um ato de mudança. Então, você está o tempo todo neste movimento e o que você quer é mudança. Né? Você está o aluno lá no primeiro ano, você quer que ele se alfabetize, mas você também quer que ele trate bem o colega. Que ele seja uma criaturinha melhor, né? Isso, que ele não age de forma preconceituosa, com desrespeito. Então, você, junto com esse projeto de alfabetização, tem um projeto de formação humana. De gente, que né? Tá por Projeto trás. de gente. Isso. E aí você precisa acreditar nessas mudanças. Só que não dá para achar que elas acontecem naturalmente ou que acontecem rápido. O mesmo autor Sneders dizia, a pior educação é a educação do ambiente. É aquela que você deixa acontecer. E também não dá para acreditar que toda a responsabilidade é do professor, né? Existe toda a sociedade que está aí para te ajudar ou atrapalhar na criação dessas pessoas. Fazendo esse tensionamento, né? O conjunto dos profissionais da escola, a relação com a família, com as outras pessoas. Por isso que ele é um projeto de sociedade maior. A própria forma como a sociedade vê esta profissão. Claro. Enxerga esta instituição, marca esse projeto de formação que concorre ali, que está junto, né? Não é que concorre, mas que está junto com o trabalho mais, vamos chamar assim, científico, né? De socialização dos conhecimentos aí que foram sistematizados no currículo. Então, você tem um projeto maior e que está diretamente... A escola não é uma ilha, né? Está diretamente relacionada com esta sociedade, como as pessoas se produzem, se relacionam. Tá, mas daí, então, continuando, você fazia a graduação e o instituto ao mesmo tempo. Daí você se formou na graduação. Ou teve algum perrengue entre isso e se formar? Não, consegui, né? Fiz os 4 anos direitinho, consegui ali, né? Apesar de ser muito corrido, acho que isso também é uma coisa importante a ser dita. Eu nunca tive assim, nenhuma insegurança habitacional, nenhuma insegurança alimentar, nenhuma... Então, era já uma trabalhadora desde os 18 anos, estava atuando na escola,
frequentar a faculdade, mas eu saía do Instituto de Educação às 11 horas e eu tinha uma Ia pra casa. tinha uma cama quentinha, tinha comida esperando. Então, porque isso também é um outro elemento, porque senão parece, a gente tem que cuidar com a ideia da meritocracia, né? É lógico. Então parece, nossa, a pessoa ali... Eu tinha um colega né? na faculdade que ele não tinha casa mesmo, ele era do interior, e ele veio morar aqui na casa de uma tia, não sei o que não era uma casa. Ele tinha um porão sem banheiro que ele ia lá. Então, assim, ele para ir no banheiro ele tinha que ir na Federal, na UFPR. Para comer, ele tinha que comer no bandejão. Ele não tinha outra forma de comida. Então, assim, até o sábado funcionava, lembra o RU? Sim. Uhum. No domingo, ele tinha que fazer algum esquema para conseguir alguma coisa para comer. Isso. Né? Eu nunca tive esse problema, acho que você também não. Não, exatamente. Né? Então, e políticas como essa, assim, de alimentação na graduação, o RU tem um papel importantíssimo. Na época era 60 centavos, né? Isso. E hoje aqui também sei lá, R$1 e pouco, mas é o que define, é o que garante a presença de vários estudantes ali na graduação. Então, existia um esforço, é óbvio, né? Porque você passar o dia todo estudando e trabalhando implica no esforço, claro. né? Estudar, você abre mão de algumas coisas em função de outras. Mas isso também é jovem, sempre, tem né? toda essa energia. Isso, mas você pode fazer diferentes escolhas. Então, as escolhas, elas estão postas. Claro. E aí você vai fazendo as escolhas a partir daquilo que também você deseja, daquilo, né? Há diferentes razões e motivos para essas escolhas. Então, há um esforço ali, mas também não foi uma coisa assim que, nossa, né, o quanto... concluir a graduação em 4 anos sem ter maiores percalços, houve um esforço da minha parte, mas também haviam condições para que isso acontecesse desta forma e não de outra. E aí, quando terminei a graduação, nesses 4 anos, em 1995... concluí a graduação, a minha primeira grande alegria, que daí eu fui ser professora do Instituto de Educação do Paraná. Então, aonde eu tinha, né, a minha formação inicial, lá nos adicionais, então eu fui trabalhar, trabalhar no Instituto de Educação foi a primeira grande... a primeira grande alegria foi passar no concurso e estar lá na docência, mas é porque estar neste outro lugar, né, formando os professores. Então, isso foi assim. E no Instituto de Educação. E trabalhar onde você se formou, tem uma coisa ali. Claro. E o Instituto tinha toda, né, uma representação simbólica do que era, né, aquele prédio na perspectiva de formação de professores. Então, poder fazer parte daquele grupo, estar convivendo agora como colega. Antes eram professores e agora você está ali com os colegas participando. Há 4 anos isso, né? atrás, você jamais imaginaria. Então, isso é uma coisa muito interessante que, às vezes, eu falo para os meus alunos da graduação, falava muito, principalmente nos cursos de pedagogia. Hoje, vocês estão aí e, daqui a pouco, nós mudamos de lugar. E isso também é uma experiência, porque, como são mais de 30 anos, e esse trabalho, depois que eu entrei no Instituto, eu sempre fiquei concomitantemente na educação básica, lá nos anos iniciais, e no ensino superior. Aí foi uma carreira concomitante, ela foi paralela. Né? E trabalhei, então, portanto, muitos anos com formação de professores, depois na graduação, ali na pedagogia, e tive experiências de alunos meus da graduação que depois se tornaram meus chefes, porque foram chefes de núcleos, secretários da educação, diretores de escola. Um pouco mais de respeito. Isso. Alguns depois até falavam, nossa, professora, eu estava tremendo quando vi você sentada lá para poder falar com os pedagogos de escola, e etc. Então, isso é muito interessante. Eu vivi essa possibilidade de deixar de ser aluna e atuar no Instituto de Educação, e os meus alunos também. Então, tive depois alunos que assumiram secretarias de educação, departamentos dentro das secretarias, direção de escola, muitos. Então, essa é uma relação muito interessante, né? Nessa relação professor-aluno, e que não é uma relação hierárquica autoritária, é de autoridade no sentido profissional. E aí depois você muda, então, e a relação sempre muito respeitosa, mesmo quando você muda de lugar, muda de papéis. Nisso, o fato de sermos professores ajuda bastante, né? É um tipo de profissão que normalmente as pessoas são mais respeitosas do que em outras profissões.
Pelo menos eu tenho essa Isso, noção. a minha experiência sempre foi sempre no campo da educação, né? Eu acabei não saindo para atuar em outros campos, né? Mas sempre foi muito respeitosa essa relação com os colegas, com os alunos que depois tornaram-se colegas, chefes, chefias imediatas, sempre de muito respeito, de muita parceria, de orgulho, né? Sim. Nós que somos professores, você vê os alunos ocupando esses lugares, dá um orgulho imenso. Porque o orgulho quando a sua profissão dá certo é quando o outro fica melhor que você, né? Isso. Que daí deu certo. Né? Fiz o meu melhor trabalho, o cara é melhor do que eu. Né? Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Então, terminei a faculdade e fui lá para atuar na docência. E daí? E daí que a gente não consegue parar, né? E quanto mais você vai atuando lá, mais você vê a necessidade, e é uma necessidade mesmo, de continuar estudando. Isso a gente vira chavão, né? Você diz assim, o professor não para nunca, está sempre estudando. Né? Sim, de fato, né? Não é só um discurso, um chavão, uma coisa para ser repetida. Mas isso também precisa acontecer institucionalmente. Porque daí o que eu percebi? Quando eu terminei a graduação, parei 2 anos de estar nos bancos, né, da universidade, institucionalmente, embora formalmente, institucionalmente. E percebi, no meu caso especial, mais difícil manter uma regularidade nesse processo. Então, fazia as leituras. A leitura foi algo que foi o maior presente da escola. Acho que assim, eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade para ler. Sim. Né? Eu consigo ler, eu gosto de livro físico até hoje. Eu também. Né? Eu preciso fazer algumas anotações, algumas marcas minhas, né? Deixar ali para poder entender. O processo de pensar, no meu caso, implica em fazer um movimento de folhear o livro, de momento marcar. de você parar, sei lá, pelo menos para mim, o momento de você parar e olhar para cima e pensar, não, mas espera. Isso. Não, mas espera. E daí depois você anota o que você acabou de pensar, você anota. Isso. E só fazendo um parênteses, que daí eu já volto aqui, que é muito diferente do que eu percebo hoje com as crianças e jovens. Né? O próprio movimento do corpo, os polegares são muito mais ativos, né? A questão da atenção, de como eles aprendem, é muito diferente de quem fazia parte desse grupo que vivenciou a era do livro. Sim, o foco, do livro, né? Físico. A questão do foco. Postura, hoje em dia é muito mais difícil, né? Isso, é muito diferente. E isso traz consequências para a escola e para o processo de ensino-aprendizagem. Isso precisa ser pensado. Sim, né? sim. Porque a forma como nós aprendemos, essa paixão que eu tenho, por exemplo, com o livro físico e etc. É muito raro. Isso. E eu vejo, a minha filha ama ler, mas ela está sempre com aquele... Com o Kindle? Com o Kindle, isso. E aí tudo também tem marcações e etc. ali. E eu tentei, mas não funcionou. Não deu certo. Eu preciso realmente, até hoje, eu vou comprar o livro físico. Às vezes, alguns não tem, né? Porque já não tem mais. Não, daí você lê no Kindle, paciência. Isso. Mas, então, ela implica, são exigências diferentes para o próprio corpo. Veja essa relação com a aprendizagem. Então, eu gostava muito de ler, fazia as leituras sempre, né? E sempre não tive muito preconceito com leitura. Sempre gostei, não tinha assim aquela coisa, nossa, tem que ser esses livros, os clássicos. Eu gostava de ler um pouco de tudo. Né? Adoro literatura infantil até hoje. Claro, maravilhoso. Tem livros de literatura infantil que são incríveis. Acho que isso tem que ser disponibilizado para as crianças, esses livros de literatura infantil que são incríveis, sim. E não aqueles que são arremedos de livro de literatura, claro. Né, que não são literatura infantil, que a gente sabe que você tem uma outra marca aí de mercado. Mas, enfim, aí nesses 2 anos, fazia essa leitura, comecei a sentir falta daquele estudo mais sistematizado. E acho que da troca. Porque Pode ser também. Se tem um elemento que te leva além naquilo que você está aprendendo, é a troca com o outro. Então, né, você lê, na minha família, na minha geração e das gerações anteriores, eu era a única professora, a única educadora. Meu pai era da área da saúde, as minhas irmãs contadoras, administradoras, área RH, e eu fui para a educação. Então, também não tinha aquelas pessoas entusiasmadas para essa troca. Isso, só fazendo um breve parênteses,
Começou a aula do doutorado agora, semana passada, e eu fui anotando. Tem 2 alunos de Curitiba apenas. Todos os outros 15 são espalhados pelo Brasil inteiro. Literalmente, do Oiapoque ao Chuí. Literalmente, numa cidadezinha que se chama... Acho que é Princesa o nome da cidade, que é na divisa com a Argentina, até o cara que tá lá em Roraima, lá na ponta, tendo aula junto. Todo incrível. mundo. Isso é muito legal. Isso é incrível. São 17 pessoas, sendo 15 de fora de Curitiba. Uhum. Isso é uma coisa... Porque daí, se a gente entra na seara da tecnologia, aí você vai discutir... Inclusive, a gente tem que discutir, né, essa tecnologia do ponto de vista ontológico, Sim. etc. Mas esta possibilidade de você estar dialogando, de você Com estar tantos sotaques e tantas com vivências. tantas experiências e essa diversidade que é o Brasil. E quando você pensa... Estava falando em alfabetização. As experiências de alfabetização aqui no Sul, no Paraná, ou na Amazônia, né, nos estados lá do Rio Grande, do Nordeste, né, do Rio Grande do Norte, são muito distintas. Teve um caso de uma aluna, que você não estava no programa ainda, que o projeto, agora não me lembro se era doutorado ou mestrado, mas eu acho que era mestrado, era ensinar a língua indígena para os professores darem aula na língua dos indígenas e não o contrário. Olha que avanço. Isso é muito legal. Exatamente. Né? Isso é muito bacana. Isso, perfeito. O Anchieta tentou fazer lá. Isso, só que ficou na areia da praia. Isso. Então, conseguir ter esse olhar, isso é revolucionário. Pois é. E você está pensando esses processos. Então, esse é um diálogo enriquecedor. É fantástico. A experiência que eu tive com a última turma, essa troca entre... E é muito interessante porque esta troca, este movimento em especial, não teria feito nenhuma diferença as pessoas estarem sentadas em voltas da mesa, claro, como nós estamos, ou naquele espaço. Sim, não faz diferença. Isso. A troca estava acontecendo com a mesma riqueza e com claro, o mesmo aprofundamento. Se bobear mais aprofundado, porque a pessoa tem mais coisa na mão para recorrer se precisar. Exatamente. Fazer relações, construir. Sabe, Putz, como é que é o nome? Você vai ali no Google rapidinho. Exatamente. Já pega a referência, a bibliografia, perfeito. Mas então, o que eu senti falta foi dessa institucionalização, dessa troca mais institucional, formal, que exige mais de você. Claro. Então, acho que isso também é uma coisa, né? A escola te põe num lugar, a escola, seja ela da educação básica ou do ensino superior, ela te põe num lugar diferente, ela te exige mais. Isso. E essa exigência não vem sem custo, mas ela também te eleva, né? Te coloca a capacidade de você pensar a partir de outros conceitos, de outras bases epistemológicas, te leva além. Você passa a enxergar coisas que antes estavam invisíveis e que para você nem não te tocavam. E de repente isso começa a aparecer, começa a te tocar, você começa a enxergar outras coisas. Então isso é muito interessante, mas ele depende de um movimento social intencional. Isso não vai acontecer de forma solitária. Pelo menos não na maioria das vezes e não comigo. Então, eu tive que voltar. Aí, eu fui fazer especialização em organização do trabalho pedagógico. Tá. Também lá na Universidade Federal. E foi uma especialização de 2 anos e meio. Que era o que era na época, né? Isso. 2 anos e meio. Então, é muito interessante, porque hoje os programas de mestrado são programas de 2 anos. Então, essa especialização de 2 anos e meio... aí terminou a especialização, já emendei para o mestrado, aí fui fazer mestrado em Educação e Trabalho. Lá na Federal? Lá na Federal. O último mestrado, a última turma do mestrado de 3 anos. A última turma que ainda eram 3 anos para fazer o mestrado. E aí eu sofri bastante em razão de tecnologias. Eu tinha um computador que não era dos melhores, e daí você tinha daqueles grandes, sabe? Claro, Caixa, claro que eu sei. Aqueles que você ouvia quando estava lá ventilando, aqueles que você colocava a tecnologia. Eu ouço até hoje. Aqueles que você usava internet de escada, que você ouvia o barulhinho ali. Ainda não fazíamos... muitas pesquisas online. Íamos na biblioteca buscar os livros, as teses. Este foi 2005.
Ah, não, mas que em 2005 eu já dava aula na faculdade. Sobre internet era a minha disciplina, inclusive. Essa. Mas aí a minha dificuldade foi, porque daí comecei a deixar... Claro que daí o professor trabalhando a semana toda, e aí nessa época eu já tinha terminado a faculdade, então eu dava aula no Instituto de Educação, dava aula na prefeitura, fazia o mestrado, porque não tinha dispensa, então os finais de semana eram livros e computador ligado. Só que o computador não tinha resistência para ficar tanto tempo ligado. E ele... Morreu. Ele pegou fogo, literalmente. Um dia saiu uma chama. É isso. E aí eu tinha salvo partes da dissertação em disquetes. Então, partes. Que daí salvava em disquete, mandava o disquete para a orientadora. Disquete. Em 2005? Acho que não. Em 2005 já não tinha mais disquete. Ah, mas acho que talvez o meu computador era mais velho. Talvez até por isso que eu me lembro que uma vez no ano 2000, eu vi um computador pegar fogo na minha cara. E eu lembro disso bem. O aluno, eu dava aula em escola de informática, e o aluno, professor, não está funcionando aqui. E eu fui por cima dele, sabe? Pum! Explodiu o computador. Eu acho que 2005 foi quando eu terminei. Sabe? Eu acho que o início ali foi 2000. Preciso relembrar. O doutorado eu tenho certeza que eu terminei em 2015. Mas eu acho que o mestrado foi um pouco antes, porque depois da experiência do mestrado eu fiquei um tempo muito longe da cidade. Falei, agora eu só volto quando eu tiver um pouco mais de tempo e de tecnologia adequada. Mas e aí foi esse movimento de resgate, né? De correr para a orientadora, quais são as partes que você tem da minha dissertação, como é que você vai colar tudo isso, porque você já não fazia mais tudo no papel, embora eu tivesse muita coisa escrita, mas os processos de elaboração já eram, né? E eu sofri muito com isso também, porque a forma de pensar e escrever no computador foi um processo de transição que exigiu uma reformulação cognitiva. Eu tinha dificuldade. Muitas vezes escrevia no papel, daí ia lá digitar. Mas escrevia o texto no papel? O texto. Porque no papel eu escrevia tópicos, sempre. Antes de ter esses softwares de mapa mental, eu fazia intuitivamente os mapas mentais Isso quando eu estava em 2001, 2002, né? Que eu fazia esse tipo de coisa. Em 2005 comecei a dar aula na universidade e eu fazia já fazia no computador em 2005, pensando bem. Eu já fazia com o mapa mental em 2005. Caramba, essa transição para mim foi mais difícil. Para mim foi bem tranquilo. E eu precisava escrever, eu precisava colocar no papel, principalmente as análises. Então, tem lá um conceito qualquer com o qual você está trabalhando, e aí como é que você articula isso com os dados empíricos, com o que você enxerga da realidade. Então, essa análise, ela tinha que ser feita ali, escrita no papel. Não conseguia só por tópicos. Eu tinha que porque o processo de elaboração mental se dava a partir do momento do registro. Então, você ia registrando as coisas, iam se conectando para depois digitar. Então, eu tinha uns pedaços escritos, outros em disquete. Você tinha caderninho também? Eu tinha um caderninho no carro, um caderninho no bolso, um caderninho... Quando você tem ideia, sim, era a ideia do diário de bordo, né? Que todo mundo falava. Fica com isso. Quando você tem, às vezes, tomando banho, espera um pouco. Isso, que na época não dava para anotar no celular, né? Daí eu anotava em caderno. Exatamente. Então, o mestrado foi um momento mais desgastante do ponto de vista, inclusive, operacional. Essas transições de tecnologia, né? A sair da máquina de escrever. Então, eu fiz, né? Eu também. A especialização, como é que é a monografia na máquina de escrever. Eu me lembro o dia que eu fui trabalhar, que eu já trabalhava e tal, e tinha uma máquina de escrever elétrica. Ela apagava. Você podia voltar e apagar a letra. Era um sonho. Sim. Tipo, eu podia apagar a letra, meu Deus! Isso é maravilhoso. Eu podia apagar a letra. Sim. As que não eram, você inclusive precisava contar os espaços para poder colocar na formatação direitinho. Aquilo que hoje o computador faz de justificar a página, a gente fazia manualmente contando as palavras. Você lembra aquelas fitas de Errorex que você tinha que colocar para bater a mesma letra para ele apagar a letra? Isso. Que na verdade você pintava uma letra. Exatamente, para não perder todo o trabalho. Isso. Quem não passou por isso não sabe do ponto de vista da operacionalização o que isso significava. E em termos de era tempo, muito doído, muito. E doído, inclusive, em termos de dedo, porque a máquina que não era elétrica, ela exigia uma força. Sim, mas isso sabe que faz bem? Fazia bem?
Porque o teclado a gente segura, né? A gente não dá uma paulada forte, então você segura. E daí isso vai machucando o nervo. Por isso que hoje em dia todo mundo tem negócio do túnel do carpo e tal. E quando era máquina de escrever, não, porque você fazia exercitando. Se movimentava todos ali, né? Porra, chegava tudo doendo em casa depois. Exatamente. E eu nem digitava tanto, não. Eu era só uma coisinha ou outra e tal. Imagina as pessoas ficavam o dia inteiro ali, tipo secretárias e tal. Isso, que a função, Que a função era exigia o trabalho. É verdade. Então, daí fiz um mestrado em Educação e Trabalho, ali, nessa turbulência, né? Nesse contexto. Daí já tinha filha pequena também, daí tinha que ter um olhar para a filha. Sim. E a minha filha lembra até hoje, ela dizia assim, para ela sempre quando vai terminar o mestrado. Acho que isso também foi uma coisa que depois eu precisei dar um tempo maior. Quantos ela tinha? Ela tinha, nesta época, 5 anos. Tá. 5 anos. Então, tudo que nós íamos fazer maior era para depois do mestrado. E tanto é que depois que já tinha terminado, tinha um momento que ela queria fazer alguma coisa e não era possível em razão do trabalho. Ela olhou para mim, ainda pequena, e falou assim, você não acabou o mestrado ainda? O mestrado era sempre o obstáculo ali para realizar algumas coisas, né? Mas foi extremamente importante. Difícil foi o momento, assim, tive professores muito exigentes e agradeço a todos eles. Esse nível de exigência também, né? Vai sempre te colocando no lugar. Claro que em alguns momentos você, né, às vezes repensa algumas coisas, né? Porque esse nível de exigência também o limite entre a exigência e extrapolar aí para outras relações mais autoritárias e agressivas, enfim, ele é muito tênue, né? Somente na pós-graduação, a gente tem que cuidar um pouco com isso. Mas sempre me levaram a ir, né, além. Mas aí terminei o mestrado e falei, não, agora preciso dar uma pausa. Aí continuei trabalhando. Nessa época eu já estava no ensino superior, porque algumas pessoas talvez lembrem, mas nós tivemos um determinado governo que acabou com os cursos profissionalizantes. Sim. E aí acabou com o magistério também. Sim. Eu era professora, docente no magistério, nos adicionais. Então, quando acaba o curso, ali na transição, no início dos anos 2000, aí eu comecei a atuar no ensino superior. Comecei a trabalhar no ensino superior. Aí você começou a trabalhar no ensino superior em 2002, mais ou menos? Em 2001. 2001. Comecei a trabalhar no ensino superior. E daí, estou até hoje. Na Uninter, desde... já fazem 22 anos. É bastante. E daí o seu doutorado? Isso. Aí você começou o doutorado em 2011. Isso. É que nem eu também. Só que eu terminei em 2014. Isso. Daí na linha de políticas educacionais. A linha que eu fiz o mestrado deixou de existir, que era a linha de educação e trabalho. Os professores se aposentaram e tal. Isso. E daí fui para a linha de políticas educacionais. Já era pedagoga de escola, então fiz uma mudança de área de atuação na rede municipal mesmo. E entender as políticas educacionais, como é que elas funcionam, os processos de implementação, de gestão, de construção de gestão democrática, foi importantíssima. E, então, essa Mas daí você fez ali no 5º andar da reitoria? Ou no 2º andar? Ou no 2º, no 5º? Né? Porque aí nós tínhamos... Aula em qualquer lugar. Isso. Não, é que eu fiz no 6º, né? Ao mesmo tempo a gente estava tendo aula juntos. Isso. Só que você só no que em 5º e eu no 6º. Olha só. Né? Que mundo pequeno, literalmente. Pois é. Então, daí terminei em 2015. Só que no período do doutorado, eu fui convidada para atuar na gestão de sistema da rede municipal de ensino de Curitiba. E ainda com algumas resistências, eu fui porque entender como a gestão funciona, a gestão educacional, que é diferente da gestão escolar, né? Então, você pensar a gestão do ponto de vista do sistema. Estando fazendo doutorado numa linha de políticas educacionais, é muito interessante, principalmente para entender esses processos de implementação da política, como é que você como é que a coisa funciona, produz como a salsicha é feita.
como é que ela é redesenhada, né? E quem é o agente que atua de fato na ponta e que redefine essa política, que dá a sua cara, e porque às vezes alguns movimentos não saem do papel, não acontece. Então, participar deste movimento foi uma experiência incrível, mas de novo de um nível de exigência, porque daí não eram 8 horas, eram 10 horas, 12 horas. Quando você assume um cargo de direção numa grande secretaria, tanto é que é cargo comissionado, né? Você tem que estar o tempo todo disponível e aí pensando a política, resolvendo os problemas, tá? Concomitantemente, né, produzindo, pensando isso cientificamente, aí separar o olhar do pesquisador do sujeito que está lá atuando, operando na política. Então, isso também é um exercício muito grande para quem faz pesquisa. Sim. Então, e continuar atuando no ensino superior, porque daí eu não deixei o ensino superior. Então, essa daí terminei em 2015 o doutorado. Eu terminei em dezembro de 2014. Você deve ter terminado em março de 2015. Março de 2015, que era o último prazo. Lógico. Isso, antes de pedir prorrogação, para não prejudicar o programa, né? Mas, inclusive, no último dia, 31 de março de 2015. Sério? Não, eu virei doutor no dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. Porque eu entreguei a tese para a banca no dia 5 de novembro, que daí tem o V de Vingança, a história, que é no 5 de novembro que vai explodir o parlamento. Eu falei, não, vou entregar no dia 5 de novembro para explodir o parlamento. Aí mas é bem... Tá, e daí você virou doutora. Sim, daí me tornei doutora. E é impressionante como... o título, claro que não é só o título, tem toda uma construção, mas como isso mexe, né? Como na nossa sociedade a titulação ela traz uma distinção. Talvez para quem é do meio, para quem está ali, isso é muito corriqueiro, é muito normal. Mas eu percebi assim muito nas relações pessoais, familiares. E era a primeira doutora da família. Então, parece que você vai se tornando uma pessoa diferente né? Todas são diferentes, mas diferentes no outro sentido de distinção, que é muito do imaginário, né? Menos do mundo real, claro. Muito mais do imaginário das pessoas dessa distinção de ser doutora. Ainda que para mim isso não pegou assim nada. Porque eu já trabalhava na faculdade há muitos anos, né? Então, tipo, virei doutor, que legal, bacana, um esforço, legal. Mas eu tenho um amigo que tudo era doutorado, porque ele não é da área. Não é porque eu sou doutor, que agora estou fazendo meu doutorado. E daí? Todo mundo faz doutorado. Porque na minha bolha, realmente todo mundo é doutor. Todo mundo faz doutorado. Eu lido com isso, né? A gente forma doutores, a gente forma pós-doutores e ok, tudo certo. Mas para algumas pessoas, realmente, isso eu sou tem uma doutor. distinção, tipo... né? Mas ali, o que eu percebi, assim... eu também, inclusive, raramente eu uso o doutora, né? A Valdirene é a professora. Professora é legal, talvez, doutor isso. não. E acho que até porque eu sempre tive na educação básica também, as relações são diferentes e elas precisam ser. E são relações assim mais horizontais e há um respeito muito grande porque quem está lá na sala de aula que faz um trabalho fantástico a despeito de título. Claro. E consegue o título não quer dizer nada no final das experiência, e isso tem uma experiência que é algo que realmente permite que ela domine aquele grupo. E que faça diferença para aquelas crianças. Crianças, exatamente. Mas do ponto de vista de algumas relações sociais, eu lembro assim, orgulho de família, para dizer, eu tenho uma filha doutora, ou então alguns colegas, né, se referiram, nossa, mas ela é doutora. O peso, a diferença no peso daquilo que você fala. Pode ser a mesma fala. E isso é uma coisa que a gente precisa cuidar e que, na medida do possível, eu também fui cortando, limpando. Às vezes, algum colega da área, ou mesmo fora da área, fala sobre um determinado tema, e aí quando você vai falar, porque se apresentam a doutora fulana de tal, e ela faz a referência, aquilo ganha um peso diferente. É claro que a gente tem uma responsabilidade muito maior, óbvio, né? Até porque o acúmulo
de conhecimento para além de acúmulo de título, mas do acúmulo percurso acadêmico, né? Esse movimento com a pesquisa, com cuidado, traz exigências, né? Claro. A gente não pode mais sair falando qualquer bobagem. Claro. Você precisa ter o mínimo, principalmente quando isso é público, oficial, então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas tem um peso diferente. Eu acho que quando você pensa assim, em termos de país, das desigualdades, do acesso, de fato, à escola, você pensa até hoje, né? A população que está fora da escola é muito grande. É muito grande. Né? Você pensa em analfabetismo absoluto e analfabetismo funcional. É absurdo. Não, analfabetismo funcional a gente vê na faculdade. E eu não estou falando esta ou aquela faculdade. Em todas tem analfabetos funcionais, né? Isso, então, e aí inúmeras outras desigualdades que a gente poderia elencar aqui, né? Raça, gênero, condição socioeconômica, inúmeros outros obstáculos que impediram, né, as pessoas acessarem, de fato. Você vai ter uma universalização maior da escola, se amplia contraditoriamente, no período da ditadura, se amplia quantitativamente as escolas e aumenta o número de vagas, mas você vai ter uma expansão em termos de acesso, muito final do século XX. Sim. Só que daí você tem uma expansão de acesso, há uma universalização, mas as condições de permanência e de qualidade, as desigualdades elas ficam maximizadas. E é por isso que, quando eu estava no magistério, ter a graduação era uma grande distinção. Hoje, ter o doutorado é alguma distinção. Naquela época, eu lembro que os meus professores da universidade, grande parte deles não tinham doutorado. Não tinham nem mestrado. Isso, eu tive aula com professores que não tinham nem mestrado. Exatamente. E eles iam fazer mestrado depois do concurso na universidade. Isso. Eles tinham dispensa, iam fazer as suas pesquisas. O meu orientador de graduação, que é o professor Marcos Napolitano, que é o cara, ele é o chefe da USP hoje. Ele não tinha mestrado, ele estava fazendo mestrado enquanto estava me orientando na graduação. Isso era em 1998. E ele estava fazendo o mestrado dele enquanto fazia a graduação. Aí ele já emendou no doutorado e tal, enfim. E ele é o Marcos Napolitano. E olha, o cara não tinha e dava aula para mim. Então, daí, ao mesmo tempo, então, veja o movimento. Ao mesmo tempo que você universaliza mais na base, você vai criando distinção lá na ponta. Então, você tem um grupo maior entrando e acessando a educação básica, concluindo o ensino médio, chegando às portas da universidade, a graduação. A permanência é um outro problema, né? As trajetórias acidentadas dos nossos estudantes, porque não conseguem fazer o percurso regular certinho por diferentes razões, é enorme. A evasão no ensino superior hoje é altíssima, né? Você tem até observatórios agora para tratar só dessa evasão no ensino superior, porque ela é muito alta, né? Gigante. Isso custa... As universidades estaduais aqui do Paraná, a Unicentro e a Unespar, fizeram um esforço gigantesco para colocar pessoas... As pessoas não querem mais fazer faculdade. Elas estão vendo, isso não vale a pena. Então, o que elas pensam, né? E aí isso custa para os cofres públicos, claro. é muito significativo, né? E aí você vai tendo a distinção lá na ponta. E aí por isso que a gente precisa, né, dos títulos de mestres, de doutores. Então você vai tendo uma sociedade que é muito desigual, ela vai produzindo isso, né? Na medida em que você universaliza, você também vai criando distinções bolsões, maiores. E isso para poder, né, manter aí o status alguma não, né? Muita ainda desigualdade, infelizmente. Acho que a gente precisa distinguir bem o que é universalização da educação básica, do ensino superior, do que é democratização de fato, porque daí passa por outros caminhos. Poxa, então, tá acabando o tempo, eu acabei de olhar ali. Tá acabando? Eu falo demais, né? Meu Deus. Mas todo mundo é assim. Você tem um minutinho para explicar para as pessoas o que você está fazendo dentro do PP Gente. Qual que é a sua linha de estudo? Quem que você orienta?
Ah, então tá. Bom, talvez vocês já perceberam, né? Trabalho muito com direito à educação, políticas educacionais, formação de professores e novas tecnologias. Então, quando a gente pensa a formação docente, principalmente nessa perspectiva, acho que esse é um debate super bacana, discutir as tecnologias hoje, né? A partir, principalmente, desse fundamento mais ontológico, é fundamental. Então, eu discuto, os meus grupos de pesquisa, orientação, vão sempre nessa perspectiva do direito à educação, das políticas educacionais, no âmbito da formação docente e das novas tecnologias. Muito bom. Então agora eu só posso agradecer a presença. Infelizmente acabou. Por mim poderia ficar mais umas 2 ou 3 horinhas que daria certo, mas tudo bem. A gente depois outro dia você volta e tal, e agora você já sabe onde é o estúdio, né? E é isso. Então muito obrigado. E para você aí que está do outro lado, não esqueça que semana que vem tem outra pessoa legal, bacana e tão divertida quanto a professora Valdirene para falar sobre tecnologia e educação. Até mais.